lembrem-se sempre disso. Nós, seres humanos, somos biológicos, psicológicos, sociológicos, ecológicos e também espirituais. Metafisicamente ou não. Buscando pelo menos um sentido para a sua existência. A literatura, os psicólogos, os psiquiatras, os estudiosos já entenderam que é importante falar sobre suicídio. Nós não podemos virar as costas, nem tampar os olhos para a temática do suicídio com medo da temática do suicídio. Sim, é possível que falar sobre suicídio tenha um efeito colateral negativo. O chamado efeito contágio. É possível, desde que o tema seja tratado de forma inadequada. Existem formas adequadas, existem formas inadequadas de se tratar o tema do suicídio. Inclusive, existem formas adequadas e formas inadequadas de se noticiar caso de suicídio. Tipo, a imprensa resolve noticiar o suicídio de alguma pessoa. A princípio, ela tem que pensar se vale a pena noticiar. Se vale a pena falar sobre isso. Se tem importância colocar isso como manchete. Mas se for uma pessoa significativa, um grande líder político, um grande líder religioso, como tem acontecido cada vez mais suicídios entre líderes políticos e líderes religiosos, aí a imprensa não tem como fugir, tem que noticiar, ela tem que ver como fazer isso. Um exemplo, nunca jogar na manchete, nunca jogar na primeira página do jornal. E nunca colocar um título estimulante, tipo, para resolver os seus problemas, fulano se matou. É quase como se estivesse dizendo o quê? Vai lá, suicídio pra você resolver o problema. Suicídio é forma para resolver o problema. Está errado. Está errado. A Associação Brasileira de Psiquiatria soltou um PDF, certa vez, tem fácil no Google, dizendo como fazer. Se não tiver como não noticiar, como fazer. Sem saber que havia solução para o seu drama, fulano deu fim à vida. O que está passando na notícia aí? Existe alternativa, existe solução. Existe, gente. Sabe por que existe? Porque nós somos seres humanos. Porque ser humano trabalha a questão da autopoiese, a capacidade de fazer a si mesmo. Nós temos a capacidade de nos fazermos, nos reinventarmos. Por isso o Janeiro Branco, Folha em Branco. Né? O Chico Xavier, que é um líder religioso, costumava dizer que ninguém pode voltar no passado e mudar a história. Mas a partir de hoje, qualquer pessoa pode começar uma nova vida, trilhar um novo caminho. Então nós temos essa capacidade de invenção e reinvenção de nós mesmos. Só que precisa coragem, precisa educação emocional, precisa inspiração, precisa de gente para ajudar. E tudo isso existe. Há solução. Nós temos muitos exemplos de ex-tentativas que acabaram se desdobrando em pessoas que descobriram novas possibilidades, novos caminhos, novas saídas. Então nós temos condições de enfrentar a temática do suicídio. Nós temos condições de ensinar as pessoas que é possível não se desesperar perante problemas, perante dificuldades. Porque o suicídio é uma questão de desespero. Não é uma questão nem de coragem, nem de covardia. As pessoas falam assim, a pessoa se matou é muita coragem. Ou a pessoa se suicidou é muita covardia. Não é por aí que a gente tem que avaliar, nem analisar. É desespero. E na hora do desespero, não dá para dizer. Não dá para avaliar. Nós não devemos avaliar a questão do suicídio pelo viés da coragem da covardia. Somente pelo viés do desespero. E na hora do desespero a pessoa não raciocina direito, a pessoa não enxerga direito, a pessoa não faz uma leitura adequada da realidade em que ela se encontra. Ela fica cheia de fantasias que distorcem a realidade. Ela começa a super, mega valorizar aspectos que não têm aquele peso, aquela importância na realidade. E ela passa a desprezar aspectos super importantes. Então, o desespero é um fator obliterador da visão. Enxerga. E é possível ensinar às pessoas que é possível se prevenir o desespero. Mas isso implica educação emocional, implica educação psicológica, implica criação de espaço para que as pessoas se sintam acolhidas, para que as pessoas se sintam incentivadas a falar, a desabafar, a buscar ajuda. Porque nós não temos uma cultura favorável às questões da subjetividade humana. Nós não temos uma cultura favorável às questões dos sentimentos, dos aspectos mentais, sentimentais, emocionais, subjetivos. E isso está nos custando muito caro. Por quê? Porque nós estamos sendo obrigados a viver como coisas quando nós somos pessoas. Nós estamos vivendo como objetos quando nós somos seres humanos. Nós estamos vivendo sequestrados pela ditadura da objetividade. Só as questões objetivas têm importância. Números, metas, produtividade, índices.
e as questões subjetivas, sentimentais, são deixadas de lado. Isso está nos custando caro. Não é à toa que é uma humanidade deprimida, não é à toa que é uma humanidade ansiosa. Hoje nós somos aproximadamente 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. A doença que mais afasta seres humanos do mercado de trabalho, das suas profissões, dos seus ambientes de trabalho. 350 milhões de pessoas com depressão. A população do Brasil é qual? 204. Dá quase 2 Brasis. Quase 2 vezes a população brasileira no mundo sofrendo de depressão. E na América Latina o Brasil está muito mal colocado. O Brasil é um dos povos mais doentes em termos emocionais, é um dos povos mais deprimidos do mundo e é o povo mais ansioso do mundo. É um dos mais deprimidos e o mais ansioso. A nossa saúde mental está péssima. E o Brasil está na contramão da história. Enquanto no mundo as taxas de suicídio estão caindo, no Brasil e nos Estados Unidos as taxas de suicídio estão crescendo. Porque nós somos um povo doente. Emocionalmente, sentimentalmente. E agora, inclusive, politicamente. Nós somos doentes. Porque vivemos sob conflito, vivemos sob estresse, vivemos sob pressão, vivemos sob ameaças. Então é um povo que está adoecido emocionalmente. Por isso a importância de Setembro Amarelo, por isso a importância do Janeiro Branco, para a gente falar sobre educação emocional, sobre educação relacional, sobre educação sentimental. Porque nós somos praticamente ignorantes em relação a todos esses aspectos. Emocionais, sentimentais. O Nietzsche, que é um filósofo europeu, certa vez disse: nós, seres humanos do conhecimento, não nos conhecemos. Olha o poder dessa frase. Nós, seres humanos do conhecimento, que nós vivemos fazendo ciência, né? Nós temos ciências descobrindo, mergulhando verticalmente em toda a área do conhecimento, objetos do conhecimento. Nós, seres humanos do conhecimento, nós não nos conhecemos. E, contraditoriamente, nós temos robozinho em Marte, que é o Curiosity, robozinho da NASA, explorando Marte. Nós temos prédios que não caem com terremoto. Nós temos túneis sob o oceano, tipo no Canal da Mancha, você vai da Inglaterra para a França, por baixo d'água. Nós temos transplante de coração, nós temos transplante de pulmão, já existe transplante de rosto. Mas nós não temos educação emocional básica nas escolas. Criança, no ensino médio, no ensino fundamental, não estuda o que é ciúmes, o que é medo, o que é angústia, o que é desespero, o que é solidão, o que é alegria, o que é euforia. Não estuda. E nós, seres do conhecimento, não nos conhecemos. Sabemos tudo sobre Marte já. Sabemos tudo sobre as profundidades do Oceano Atlântico. Sabemos tudo praticamente sobre a tabela periódica. Temos smartphone, comunicação instantânea, né? Fazemos transplantes inimagináveis há 100 anos atrás. Mas sobre emoções, sentimentos, comportamentos humanos, relações humanas, condições humanas, nós homens do conhecimento, não nos conhecemos. Isso custa caro, porque as pessoas vão sendo obrigadas a viverem situações, condições, muitas das vezes inumanas e prejudiciais, deletérias à saúde mental do ser humano. Não é à toa que a depressão é a principal doença do século, que a ansiedade é uma das principais doenças do século, que o suicídio tem chamado a atenção por causa do seu crescimento constante, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos também. A Organização Mundial de Saúde, no dia 7 de abril de 2017, lançou uma campanha, 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, lançou uma campanha chamada Let's Talk. O que é a campanha Let's Talk? Vamos conversar. Resgatando a ideia de que nós, seres humanos, somos seres da subjetividade, nós, seres humanos, somos seres da comunicação. E por sermos seres da subjetividade e da comunicação, nós temos que falar, conversar, hablar, talk. Nós temos que, o tempo inteiro, estar colocando o que está dentro para fora. E dando oportunidade para que o outro também coloque o que está dentro para fora. Mas para isso precisa ter uma cultura receptiva. Uma cultura receptiva. Então nós temos que vencer os preconceitos contra tudo que diz respeito à saúde mental. Nós temos que vencer os preconceitos contra a subjetividade humana. Nós temos que vencer os preconceitos e os tabus relativos ao adoecimento emocional, às dores emocionais. Que tipo de preconceito e tabu, Léo? Dor emocional não é frescura. Dor emocional não é falta do que fazer. Dor emocional não é falta de terreno para capinar. Dor emocional não é estratégia para chamar atenção. Dor emocional é dor emocional, fruto de alguma questão
mal elaborada, mal resolvida, que está machucando o sujeito que é mais feito de subjetividade, emoções e sentimentos do que de carne e osso. A gente acha que o ser humano é carne e osso. O ser humano é sentimento, o ser humano é emoção, o ser humano é subjetividade. Carne e osso é só a estrutura, a prateleira onde essas emoções, subjetividade, sentimentos se alocam para que possam fluir e fazer valer a pena a experiência humana. Então nós precisamos criar essa cultura da saúde mental. Em empresas, em igrejas, no trânsito, na mídia. Quando eu dou palestras em igrejas, eu falo para o padre, eu falo para o pastor. O senhor tem um papel muito importante como liderança religiosa, mas o senhor também tem que ouvir as milhares de pessoas que estão à sua frente. Então dentro da igreja, qualquer que seja ela, cria células de conversa, cria rodas de conversa, cria grupos de conversa, cria uma força-tarefa só para pensar em estratégias de valorização da subjetividade humana. Como que dentro da minha igreja, ou como que dentro da minha empresa, podemos criar células, podemos criar grupos, podemos criar rodas, momentos especiais, em que a objetividade é respeitosamente colocada de lado, para a subjetividade ter espaço. Inclusive porque quanto mais cuidarmos da subjetividade, mais saudáveis, capazes, potentes, criativos, felizes, integrados, conectados com as questões da objetividade. Não é à toa que a ausência de cuidados com a subjetividade está atrapalhando o lado objetivo, o afastamento do mercado de trabalho, gerando inclusive prejuízos para as empresas. Então, dá uma parada na objetividade para pensar nos cuidados com a subjetividade é estratégia objetiva também de valorização da mão de obra, valorização do trabalho, qualificação do trabalho, melhoria no comprometimento do trabalho com o ambiente, né, em que ele ocorre. A Organização Mundial de Saúde tem essas orientações todas. Se você visitar o site da Organização Mundial de Saúde, ela tem uma série de orientações sobre como resgatar, investir, proteger e manter a saúde mental nos ambientes de trabalho. E sem atrapalhar as empresas, pelo contrário, ajudando, inclusive, as empresas a serem mais felizes, mais saudáveis e, consequentemente, mais humanamente produtivas. Quando a gente fala em suicídio, eu tenho me esforçado, inclusive, o desejo que me levou a escrever o livro que eu vou lançar semana que vem, eu tenho me esforçado em mostrar uma coisa para as pessoas. A gente fica falando em suicídio como se fosse uma entidade abstrata, como se fosse um fenômeno abstrato. E nós precisamos começar a contextualizar o suicídio, a dar cara, a dar história para a história do sujeito que tentou suicídio ou que conseguiu atingir o suicídio. É preciso dar uma base real, porque senão a gente fica falando suicídio, né? De forma muito fugaz e abstrata. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria, 96,8% dos comportamentos suicidas estavam ligados a um transtorno mental. Então isso é muito importante a gente começar a saber. Foi feito um estudo em 2002 com mais de 15 mil casos de suicídio. É o principal estudo relativo a esse tema. E se descobriu que 96,8% dos comportamentos suicidas tinham uma ligação com transtorno mental, adoecimento emocional. Aí transtorno mental pode ser transtornos de humor, tipo depressão, bipolaridade. Pode ser uso inadequado de substâncias psicoativas, tipo drogas lícitas ou ilícitas. Pode ser esquizofrenia. Pode ser transtorno de personalidade, tipo o transtorno borderline. Mas se nós pegarmos mais da metade, mais de 60% da verdade dos suicídios, na raiz tinha depressão e alcoolismo. Não significa que todo mundo que tem depressão vai cometer suicídio. E não significa que todo mundo que cometeu suicídio ou tentou tinha depressão. Mas segundo os especialistas, os suicidologistas, especialmente o cara que criou o programa de prevenção ao suicídio da Organização Mundial de Saúde, em uma entrevista ele falou: 66% dos suicídios tem a ver com depressão e alcoolismo. Não explica tudo, mas explica mais da metade. E por isso que a gente... Aí, por que eu falo disso? Para mostrar que o suicídio tem uma história por trás. Ou a depressão que não foi cuidada, ou outro adoecimento emocional, o alcoolismo, por exemplo, que também não foi cuidado. A USP soltou este ano um estudo
dizendo que 30% dos suicídios, ela analisou entre 2011 e 2015, 4 anos analisando suicídios, 30% deles, a pessoa estava alcoolizada na hora do suicídio. Então, além do desespero, ainda tem o álcool dificultando a leitura da realidade, né? Porque o álcool tira a consciência, né? A plenitude da consciência. Então, no estudo da USP, entre 2011 e 2015, saiu este ano, mês passado, 30% dos suicídios, a pessoa estava alcoolizada. E se for na faixa etária de 25 a 44 anos, 61% das pessoas que se suicidaram estavam alcoolizadas. Por quê? Que nessa faixa etária de 25 a 44, dobra o número de pessoas alcoolizadas na hora do suicídio. Porque de 25 a 44, a nossa cultura entende que a pessoa é adulta, entende que a pessoa é autônoma, a pessoa já está trabalhando, tem dinheiro para comprar e gastar com o que quiser, já não mora com os pais, já se acha dona de si, acha que consegue interpretar plenamente a realidade, e não consegue, porque não teve de base uma educação emocional, uma educação sentimental. Pode saber manejar todos os aplicativos dos celulares, mas não sabe manejar a si mesmo, por falta desse conhecimento a respeito da condição humana. Então, dobra o número de pessoas alcoolizadas que cometem suicídio nessa faixa etária de 25 a 44 anos. Agora, dizer que o suicídio tem muita ligação com transtornos mentais ajuda a gente a começar a pensar em políticas e estratégias para combate ao suicídio. Combater o suicídio é combater o adoecimento emocional, então. Combater o suicídio é principalmente combater depressão e alcoolismo. Não somente, mas principalmente. Ajuda a dar uma cara para o suicídio. Provavelmente tinha uma doença mental, provavelmente tinha um transtorno mental que não foi cuidado, provavelmente tinha um desequilíbrio emocional que não foi cuidado. Então, se dentro de igrejas, de escolas, de empresas, no trânsito, em qualquer espaço que os seres humanos estejam, a gente quer uma cultura da prevenção ao suicídio, a gente tem que entender que tem a ver com transtorno mental em quase 100%. Por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Basta a gente olhar para a prevenção ao adoecimento emocional e mental das pessoas e criar uma cultura da subjetividade em que as pessoas se sintam inspiradas, incentivadas e acolhidas a falar sobre seus sentimentos, a falar sobre suas dores. Porque o grande problema é que as pessoas têm medo de falar sobre suas dores, têm medo de serem julgados, têm medo de serem discriminadas, têm medo de serem ridicularizadas. Isso é frescura sua. Tem medo dessas questões todas e vão engolindo suas dores emocionais, que às vezes começa como uma bolinha de gude, mas por não ser tratada, não ser acolhida, não ser observada, vai virando uma bola de neve até que atropela a própria pessoa. Mas se dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro das escolas, as pessoas puderem falar dessas bolinhas de gude que trazem dentro de si, colocar para fora e outra pessoa amparar as mãos, estender as mãos e falar: eu vou te ajudar a segurar essa bolinha de gude. Eu vou te ajudar a segurar essa dificuldade, a procurar solução para essa dificuldade. Problemas têm solução. Nós, seres humanos, somos autopoéticos. Nós nos fazemos, nós nos reinventamos. Nós temos capacidade de observar a realidade e buscar solução. Por que tem gente que consegue terminar namoro e tem gente que não consegue terminar namoro? Por que tem gente que consegue pedir demissão e gente que não consegue pedir demissão? Por que tem gente que consegue vender o carro e ficar andando só a pé? E por que tem gente que desespera para ter um carro? Por que tem gente que vive com poucos recursos materiais e está bem? E tem gente que tem muitos recursos materiais e está muito mal? Por que tem gente que, frente à mesma situação de estresse, reage de uma forma e outras pessoas reagem de outra? Seres humanos são seres complexos. As possibilidades são múltiplas, infinitas. Ninguém está condenado a nada. Ninguém está condenado a nada. O Sartre, filósofo francês, já dizia que nós somos condenados à liberdade somente, por causa dessa nossa capacidade de criar e recriar, inventar, reinventar, fazer e refazer. Então, uma história de suicídio não é uma coisa inevitável. O que provavelmente aconteceu é que na origem do problema, quando era uma bolinha, a cultura da não receptividade à subjetividade humana impediu que a pessoa pudesse tratar isso e buscar ajuda. Por isso que no título do meu livro eu coloquei a seguinte ideia: promoção da vida, cuidando dos indivíduos e mudando as sociedades. Todos os suicídios são evitáveis.
Estou esperando a Organização Mundial de Saúde me chamar e falar assim, como assim todos os suicídios são evitados? A gente está falando 9 em cada 10. Você está falando 10 em cada 10. Sim. A médio e a longo prazo, observando essas duas premissas, não estou falando da noite para o dia, mas a médio e a longo prazo, observando essas duas premissas, cuidando dos indivíduos e mudando as sociedades e mudando as relações sociais que estão nos adoecendo, todos os suicídios podem vir a ser evitados. Suicídio infantil, que é um problema crescente no mundo. Crianças de 5 anos cometendo suicídio. Sim, há registros. Nos Estados Unidos tem muitos registros de crianças de 5 anos. Os médicos estão preocupados, pediatras, então, desesperados. Suicídio na adolescência, suicídio na vida adulta, suicídio na terceira idade, que tem a maior taxa de suicídio. O que a gente poderia mudar? O que a gente poderia mudar quando eu falo mudando as relações sociais? Por exemplo, essa infância que nós estamos tendo, esse tipo de infância em que as crianças não brincam mais, não exploram mais seus próprios corpos, não brincam umas com as outras, estão presas em jogos eletrônicos, fechadas em quartos, em bancos traseiros de carro, em cadeirinha de restaurante lá no tablet. As crianças sem comunicação, sem exploração, sem subir árvore, sem explorar córrego, sem ir para a fazenda do tio, do primo, do cunhado, do avô, sem jogar bola, sem que a mãe nem saiba onde que está, de repente aparece todo suado e sangrando porque ralou o joelho, mas está feliz porque passou um dia jogando bola, brincando. Nós não temos mais essa infância. E isso faz com que as crianças não aprendam experiências de vida que vão torná-las aptas e capazes a enfrentar as dificuldades na fase juvenil adulta. Caiu tanto quando era criança, ralou tanto quando era criança, brincou, suou, correu, aprendeu tanto quando era criança, por meio das brincadeiras, e brincadeira não é brincadeira, brincadeira é coisa séria. Brincadeira é o meio pelo qual a criança treina a ser adulto. E quando ela vira adulta, ela consegue enfrentar qualquer coisa, porque ela enfrentou dedo rachado, cabeça com ponto, sangue no nariz, brigou, brincou, subiu em árvore, fez guerra de esterco no curral da fazenda do amigo. Ok? Ela treina. Depois fica mais fácil enfrentar as dificuldades. Assim com o jovem também. Os nossos jovens hoje, obrigados a serem mega produtivos, mega milionários antes dos 20 anos, antes dos 30 anos, sonham em abrir um aplicativo e virar um dono de Facebook, quando devia estar sonhando em fazer teatro, fazer artes, ler livros, se envolver em projetos voluntários, conhecer a América Latina, viajar, subir montanha, fazer rapel, explorar as cidades históricas, namorar aqui, namorar ali, namorar acolá. Viver e não se preocupar só com a ditadura. Preciso ser milionário antes dos 30, preciso ser milionário antes dos 30, preciso ser milionário antes dos 30. E aí se sequestra para uma vida sem sentido, abrindo portas para muitos adoecimentos emocionais. E assim na vida adulta, em mercados de trabalho que não respeitam as subjetividades humanas, porque pensam só em metas. E a terceira idade, idosos que são abandonados. E a solidão é o principal adoecimento. A solidão é o principal fator de adoecimento emocional dos idosos. Então, gente, por isso que eu estou falando que o matagal é de que tamanho? Enorme. O matagal é grande. Aqui em Uberlândia a gente começou a capinar. O papel da mãe, o papel do pai, o papel do líder, qualquer líder, é achar alternativa. É achar solução. O Carlos Drummond de Andrade tem uma frase maravilhosa, eu já pus essa frase em camiseta, status de WhatsApp, etc. Inclusive a campanha Janeiro Branco tem uns quadrinhos com essa frase para ajudar a levantar recursos e a gente poder viajar, fazer palestra em todo o país, principalmente em comunidades pobres. O Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que é assim: eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Olha que frase linda. Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Então, líderes, pais, gestores e amigos, seres humanos, têm que buscar soluções. Têm que pensar em alternativas. Vou dar o exemplo da minha namorada. Minha namorada é psicóloga, aqui em Uberlândia. Psicóloga infantil, viaja comigo o Brasil inteiro também fazendo palestra em nome de Janeiro Branco. E o que ela faz? Quando eu comecei a namorar com ela, ela tem uma filha de 9 anos. Eu tive uma certa dificuldade por causa do ritmo, e hoje eu aprendi muito com o que ela faz. Ela deixa no porta-mala do carro dela um skate, ela deixa roupa de banho no porta-mala do carro dela, aí busca a criança às 17h30 na escola,
leva para a natação. Tá pagando um espaço em que a criança possa. Mas a mãe está cansada, ela está esgotada, já são 5h30, ela quer ir para casa. Mas pega a criança e pensa, é melhor eu investir agora do que chegar na adolescência e ter todos os adoecimentos emocionais, porque não explorou tanto quanto deveria a infância. Então leva a menina para natação. Aí a menina faz natação. Terça e quinta. Segunda e quarta, leva a menina para o balé. Aí a menina faz balé. Ah, mas Léo, ainda continua sendo investimentos. Mas todo feriado, todo final de semana, todo domingo, e às vezes não o balé pago e não a natação paga, pega a menina e leva lá pro espaço do Teatro Municipal, para andar de skate, para andar de bicicleta, para andar de patins, e fica sentada, vendo a menina brincando. Inclusive me convenceu a comprar um patins, eu comprei um patins, coloquei o patins, dei o primeiro passo, caí em cima da menina. A menina foi encostar em mim, eu fui encostar na menina, desabamos. O primeiro minuto que eu pus o patins pra usar. A menina levantou chorando, falando assim, seu gordo, seu gordo. Você caiu, mãe, o Léo caiu em gente de propósito, ele queria me esmagar, seu gordo. Eu falei, não foi não, Clarinha, não sei o que. E agora aposentei o patins, vou dar pra ela de Natal. Porque a menina cresceu, o patins original dela não serve mais, o que eu comprei vai ser dado pra ela. Mas é isso. As bicicletas da CTBC, na Rondon, tá usando sempre que possível, desce Rondon, sobe Rondon, desce Rondon, sobe Rondon, pra menina tá andando, pra tá treinando, e tudo isso é gratuito, né? Parque Sabiá, vai sim ao Parque Sabiá, entra, brinca, sobe naqueles negócios que tem lá no Parque Sabiá, caminha com a criança. E agora, a última descoberta, que eu achei uma coisa maravilhosa, Cachoeira do Sucupira. Cachoeira do Sucupira, por quê? Vamos pra Cachoeira do Sucupira? Eu falei, quando eu fui, tem 30 anos. Nunca mais voltei. Ela, bora. Vamos. Nós fomos. Que 10 minutos do centro de Uberlândia. 5 minutos andando numa trilha no meio do mato. Achei super legal. E aquela cachoeira linda, maravilhosa. Tava cheio de gente. Cheio de gente. Nós nadando, nós mergulhando, nós subimos nas pedras, nós fomos lá embaixo da cascata. Passamos uma tarde lá, há 2 domingos atrás. E foi maravilhoso brincar. E quando a gente voltou para a cidade, né, que é 5 minutos, aquela sensação de que fez algo diferente, que respirou oxigênio puro, que sentiu a água, gelada, mas sentiu a água da cachoeira. Tudo isso é muito gostoso, muito rico. No domingo passado a gente foi de novo na cachoeira, só que aí 7 carros tinham sido arrombados, então, esse é o problema. Exatamente. Aí nós já vimos que não tem condição de ir para a Cachoeira do Sucupira, porque ela está abandonada, né? E a cidade perde uma possibilidade de saúde mental muito forte. Mas existem alternativas. O que é importante é ter criatividade, coragem, boa vontade e entender. Tô cansado hoje, enquanto o pai trabalhou o dia inteiro? Tô. Mas este cansaço de agora é infinitamente menor do que o cansaço que teoricamente, possivelmente vai ter no futuro, caso não tenha investido na infância agora e o adolescente não conseguir enfrentar a vida porque não brincou tanto quanto precisava brincar na cidade, no campo, na rua, com as pessoas, né? Fora dos seus quartos, ou dos seus tablets, ou dos seus celulares. Então é melhor investir e cansar o máximo agora, mas prevenir o cansaço que possivelmente, quase que certamente, virá mais tarde. É uma opção. É uma possível resposta. E achar dentro das relações objetivas da vida espaços para esses momentos objetivos. É isso que precisa. Às vezes não precisa de dinheiro, não precisa de nada, mas é preciso estar presente, preciso saber conversar com a criança, ter disponibilidade e ter coragem de impor limites também. Porque esse é um outro problema que tem levado a muito adoecimento emocional de crianças. Crescem sem pais com coragem de dizer não, sem coragem de impor limites, e a falta de limite faz com que mais tarde o adolescente não consiga enfrentar as frustrações da vida, porque na infância reinou, tinha tudo, podia tudo, fazia tudo, berrava com tudo, conseguia tudo. Aí quando chega na vida adulta não é assim. Aí frente às dificuldades vai adoecer, porque não tem um repertório adquirido ao longo da infância.